que mal começou. Que mal começou. Os juizados, uma presença capilar extensiva. Eu vou lá, eu vou ao Pantanal, eu vou aos Igarapés, eu vou ao Sertão. É claro, olhando de um certo ponto de vista, que isso é apenas uma gota d'água. Mas parece que o Amazonas também começa por uma, né? E ela não para de cair. Isso tudo para nós é muito recente. E embora recente, embora tudo seja tão surpreendente e até chocante para certas consciências formadas, como eu fui, pelo padrão de 1789, né? O tema da soberania popular intocada. Quem denuncia o governo de juiz, dos juízes entre nós? Na Itália se denunciou, na França se denunciou, na América se denunciou. Como é que o legislativo convive com isso? Bem, vai ao judiciário contra o executivo. É um processo cheio de peripécias que explicam nada. Devem nos ajudar a encontrar uma explicação para isso. Na tradição da esquerda brasileira, colecionam-se as linhas dedicadas ao tema do avanço das lutas sociais e políticas pelo Poder Judiciário, via Poder Judiciário. Claro, a teoria maior dizia que o direito das suas instituições era epifenomênica e era para convalidar, né, tudo que existia. Né? Mas assim também foi na Constituição, entre os constituintes. Qual era a perspectiva dominante entre os progressistas, digamos assim? Aquele monge e Bruno vinham discutindo até aqui. Interesse, voto, maioria, políticas, né, que abrissem caminho para um lado ou para o outro, né? Mas que abrissem caminho para mudanças. E havia muito presente no horizonte de 1989, onde ia chegar um presidente da República forte, robusto, que ia desatar o nó. Então, o sistema, a ortodoxia, o sistema clássico da soberania estava perfeito. É isso. Mientras tanto, embora esse fosse o pensamento dominante na esquerda, dominante nas forças que queriam mudança, uma certa tradição, senhores e senhoras, tradição existe, desculpe. Existe e atua. Uma certa tradição
um setor formado à margem dessa linha nobre da política brasileira, juristas. Cogitava, desconfiava, ouvindo também sinais procedentes do resto do mundo, que o sistema da representação política, se era bom, não podia ser absolutizado. Ora, o que a tradição nos dava? A tradição nos dava uma das mais robustas representações funcionais do mundo emergente ao moderno, que nós carregávamos nos anos 30. E passou pela experiência dos anos 30, dos anos 70. Já completei. Logo na hora da representação funcional. Vou terminar. Não, vou terminar. Onde o Ministério Público está instalado. Ganha a projeção que ganha em 88. Onde o Judiciário é figura-chave nas relações de mercado e nas relações de competição política. Como pensar mercado político e mercado de trabalho no Brasil sem o sistema judiciário? É ver o papel dos tribunais eleitorais, é ver o papel dos tribunais trabalhistas. Isso tudo ganha força, ganha corpo. O público ganha força, ganha corpo. Não mais o público da relação originária da representação funcional na sua montagem autoritária. Assimétrica, de cima para baixo. Mas um público concebido para facilitar a passagem da cidadania. Havia muito o que falar, há muito o que discutir. Não vamos dar conta da Carta de 88 aqui. Agora, penso que os nossos dirigentes estão de parabéns por esse belo trabalho com que abre esse simpósio. Muito obrigado. Werneck, as pessoas eram fascinadas por sua fala. Falar depois de você é muito difícil, viu? Mas eu quero começar, agora é minha vez. Eu quero começar dizendo que as suas palavras são minhas também. Eu acho que essa iniciativa foi absolutamente fundamental e para mim é um motivo de grande prazer estar ao lado dos colegas que estão aqui. Me coube falar sobre o Ministério Público. Werneck dizia que essa Constituição de 88 nos obriga a inventar o tempo inteiro. E eu vou pegar esse mote dele e quero dizer que o Ministério Público foi a maior das invenções. Se nós olharmos quer as constituições anteriores do Brasil, quer o que se passa na América Latina, quer o que se passa na Europa ou em todo o mundo democrático, nós não vamos encontrar nada parecido com o nosso Ministério Público. Eu costumo brincar dizendo que se há uma jabuticaba brasileira, porque dizem que jabuticaba só dá no Brasil, não é? Essa jabuticaba é o Ministério Público.
Então, eu acho que, nós, olhando a Constituição, nós vamos encontrar na Constituição um desenho institucional e uma série de atribuições que foram conferidas ao Ministério Público. Agora, a partir daí, tem aquilo que o Werneck se refere como invenção. E eu acho que aí é que está o grande X da questão. Então, eu queria começar dizendo que essa Constituição, diferentemente de todas as Constituições anteriores, colocou o Ministério Público entre as funções essenciais à justiça. Isso é uma inovação sem tamanho, é um ponto de inflexão enorme, porque nas Constituições anteriores, o Ministério Público ou não aparecia, ou aparecia ligado ao Executivo, ou ligado ao Poder Judiciário. No resto da América Latina, o Ministério Público não tem este estatuto. Eu devo dizer que o Ministério Público é conhecido nos demais países do mundo pela sua função na área penal, mas não na área civil. Então, voltando ao nosso Ministério Público brasileiro, eu acho que ele consegue juntar e combinar duas das grandes inovações. A primeira grande inovação é criar uma instituição no sistema de justiça com as atribuições que o nosso Ministério Público tem. E a segunda grande inovação é o rol de direitos sociais que foi consagrado por esta Constituição. E o Ministério Público está exatamente ligado a essas duas coisas. Porque ele cabe ao Ministério Público, eu vou dizer só 3 das grandes funções: a defesa da ordem democrática, a defesa da ordem jurídica e a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ou seja, o rol de atribuições é muito amplo. É amplo e não tem praticamente limites. Então, ele é um controlador de política pública, ele é um controlador da tutela coletiva, ele é controlador dos interesses individuais. E aí, a pergunta que fica é, bom, em função dessas atribuições e dessa margem de manobra que foi dada ao Ministério Público, o que é que ele tem feito? E aí eu acho que o Werneck tem toda a razão, ele tem se inventado, tem criado, tem procurado alargar os seus limites. Fora isso, eu acho que o Ministério Público é de fato um poder. Eu acho que a comissão aqui entendeu bem isso, porque ele possui recursos de poder que são muito singulares. Além de ter toda a gama de legislação que está voltada aos interesses coletivos, o Ministério Público tem um recurso de poder fantástico, que é o controle da agenda. Ou seja, diferentemente do Poder Judiciário, que só age quando provocado, quando instigado, embora agora eu acho que ele tenha um maior controle da agenda, com a repercussão geral e a ideia de que ele pode, de alguma forma, determinar o que ele vai julgar ou não, o Ministério Público, ao contrário, tem controle absoluto da agenda. Ou seja, o Ministério Público pode definir aquilo que ele vai e aquilo que ele não vai fazer. E o que significa dizer também que as características dos seus integrantes acabam sendo muito determinantes, mais determinantes do que essas características no Poder Judiciário, embora elas também sejam muito relevantes. Werneck lembrava as políticas públicas, não há política pública que o Ministério Público não tenha interferido. Eu acho que a questão da transparência e da corrupção, de novo, o Ministério Público tem atuado de uma forma muito firme, tanto o órgão federal quanto o órgão dos estados. Hoje, basta dizer que não há nenhum tipo de denúncia sobre a qual o Ministério Público não tenha se posicionado. A questão do mensalão, a questão dos Correios, enfim, todas elas o Ministério Público se posiciona. Obviamente que neste posicionamento, o Ministério Público encontra freios. Onde estão esses freios? De um lado, no Poder Judiciário. Então, o Judiciário, uma vez que um processo iniciado e o Ministério Público provoca o Poder Judiciário, o Judiciário tem condições de brecar, de frear e dizer não, ou dizer sim. Mas, com frequência, o não é muito mais, parece muito mais do que o sim. E o outro freio está na Polícia Federal. Ou na polícia, porque cabe a ela fazer a investigação, então nós temos aí conflitos de natureza institucional. Nós temos conflito com o Judiciário, nós temos conflito com a polícia, que obviamente que
se o Ministério Público, hoje existe um grande debate, o Ministério Público pode ou não pode conduzir investigação. Obviamente, se ele puder conduzir uma investigação, a margem de manobra dele se amplia consideravelmente. Se ele não pode, ele depende fundamentalmente da polícia. Mas ele tem um ponto de escape que eu acho extremamente relevante. Ele tem uma atuação que não se restringe à atuação judicial. A atuação extrajudicial hoje do Ministério Público é mais relevante do que a atuação judicial propriamente dita. E aí é um pouco o que o Werneck dizia também, que aí nós chegamos de novo a beber no common law. Ou seja, o Ministério Público patrocina acordos, ele patrocina termos de ajustamento de conduta, que significa dizer que ele chega a soluções, de um lado, mais rápidas, porque elas prescindem do Poder Judiciário, e, de outro lado, que fortalecem a própria instituição, mais consensuais, baseadas em acordos. Então, se nós formos olhar, e agora estou conduzindo uma pesquisa exatamente sobre isso, qual é o papel do Ministério Público na tutela coletiva, nós vamos ver que a atuação hoje, que depende exclusivamente do Ministério Público e baseada em acordos, é absolutamente surpreendente. Apenas para ilustrar mais um pouco, eu gostaria de dizer o seguinte: se a grande marca do nosso Ministério Público é escapar da sua atuação exclusivamente na área penal, e isso mostra uma singularidade muito importante do Ministério Público, nós temos características individuais que são marcantes. Não há como desconhecer, por exemplo, na Procuradoria-Geral da República, a grande transformação que foi feita. Antes de 88, o Procurador-Geral da República era o advogado da União. A partir de 88, o Ministério Público é o advogado dos interesses da sociedade e não mais da União. Esta função foi ocupada pela advocacia da União. Então, só aí já bastaria para mostrar uma mudança sem tamanho, quer dizer, de advogado do Estado para advogado dos interesses da sociedade. Então, se nós nos fixarmos apenas na Procuradoria-Geral da República, nós vamos encontrar mudanças que são muito significativas. Nós tivemos, por exemplo, na época do Brindeiro, de 1995 até 2003, ele ficou 2 mandatos, ele teve uma atuação que nós podemos considerar muito tímida no que se refere a inquéritos, no que se refere não apenas a inquéritos, mas também a denúncias. Na época do Fonteles, ao contrário, nós tivemos 58 denúncias e 44 inquéritos. E na época agora do Antônio Fernando, ele foi quem disse com todas as letras que o mensalão qualificou o mensalão como uma quadrilha. Então vejam, apesar do procurador ser nomeado pela Presidência da República, com a aprovação do Senado, a instituição foi ganhando tamanho corpo, ela foi se inventando, como diz o Werneck, que hoje ela tem um grau de autonomia que é absolutamente sem comparação nos outros países. Então, eu vou terminar dizendo o seguinte: os constrangimentos de ordem institucional são importantes, são significativos, porque a instituição não consegue ter uma política interna que seja de fato efetiva, porque cada um dos seus integrantes é a instituição por si só, é uma instituição que se organiza nos mesmos moldes do Poder Judiciário, ou seja, é uma instituição de estilo monocrático, cada um não está, de forma alguma, submetido a uma ordem que venha de cima, muito embora isso na convivência diária possa ter algum efeito. E outro constrangimento, como eu dizia, vem especialmente do Poder Judiciário. Mas eu acho que neste processo de invenção, tal como o Werneck nomeava, essa instituição vem ganhando fôlego, vem ganhando um corpo que hoje eu acho que ela, embora apresente variações do Ministério Público Federal para os Ministérios Públicos dos Estados, e nos Estados nós temos variações também, quer dizer, nós temos Ministérios Públicos Estaduais muito fortes, particularmente no sul do país,
Mas, apesar dessas diferenças internas, hoje não há mais como negar que o Ministério Público é um ator político de extrema relevância. Não há política pública que não passe pelo crivo também do Ministério Público. Muito obrigada. Agora eu tenho o enorme prazer de passar a palavra para o Renato Lessa, que eu vou controlar os minutos. Você falou 10 minutos, Teca. Você falou 10 minutos. Seu tempo extra você dá para quem? Obrigado. Eu vou falar em todas as sessões? Não, quem disse? Bom, tá bom. Bom, meus amigos. Vou começar com o João Saldanha. Meus amigos, é uma satisfação imensa estar aqui, com colegas que eu tenho respeito imenso pelo trabalho que fazem e com relação aos quais tenho imenso apreço pessoal. E também gostaria de reforçar o ponto feito por Werneck no início da sua intervenção e secundado pela Teca, de que não é trivial essa conversa, né? Pelas razões já enumeradas, quer dizer, discutir a Constituição reveste uma relevância imensa, em função, inclusive, da quantidade de vezes pelas quais a própria Constituição foi julgada, tem sido julgada ou como letra morta ou como estorvo para a construção política e social do país. Então, não é simplesmente uma homenagem ao calendário, que eu entendo, e os nossos colegas da Dantox, da diretoria da Dantox, tomaram essa decisão de conceder um espaço nobre, né? Ainda que nem todos, no meu caso, né, sejam nobres na apresentação do seu trabalho. Acho que a falha que o Werneck atribuiu a si próprio, na verdade, se atribui com muito mais propriedade a mim mesmo, mas, quer dizer, não é trivial enfim, a distinção de espaço dada nesse encontro para essa discussão. Né? E exatamente em função disso, eu queria dizer que, além da Constituição sendo uma relevância fundamental para entender o país, e que o país pode ser, eu acho que ela tem a nos ensinar, enquanto cientistas sociais, e, sobretudo, enquanto observadores da vida política, né, do mundo político, do mundo institucional. E foi um pouco nesse sentido, nessa direção, que eu procurei estruturar o ensaio, né, e vocês vão ver aqui apenas um trailer, espero que todos vocês comprem um livro, né, e tenham acesso à integridade, à reflexão na sua totalidade. O primeiro ponto a considerar é que o cenário de elaboração constitucional é necessariamente um cenário de invenção. Não pode não ser um cenário de invenção. Um cenário de decantação de crenças, decantação de valores e, evidentemente, de criação institucional propriamente dita. Por vezes nós esquecemos disso e consideramos os preâmbulos constitucionais e os capítulos simbólicos, abstratos dos direitos fundamentais como uma espécie de epígrafe, né? E, com relação ao qual nós começamos um texto apenas para nos inspirar e, a partir do determinado epígrafe, tratamos da vida como ela é. E temos incorrido no erro, no vício, não é tanto o erro, mas o vício, o hábito, né, o costume, de ler a Constituição a partir do seu terceiro título, esquecidos dos dois primeiros títulos, que dizem respeito, quer dizer, não apenas o primeiro título que diz respeito aos direitos fundamentais, mas, sobretudo, aquilo que está fixado no preâmbulo da Constituição. Como se fosse uma espécie de homenagem retórica que os constituintes fizeram a valores e ideias e concepções do mundo que estavam no momento na moda, e depois passaram a tratar do que interessa. O meu argumento aqui é tentar mostrar, quer dizer, tentar sugerir que a lei, que evidentemente que tudo que está ajusante do preâmbulo e dos direitos fundamentais é relevante, claro que é, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que o que está no preâmbulo e o que está nos direitos fundamentais tem uma relevância estratégica, até mesmo para o enquadramento daquilo que está nos títulos mais práticos e objetivos da Constituição. O argumento básico diz respeito ao fato de que essa Constituição não é um pacto, ela não é um pacto, não é como Frei Caneca supunha no século XIX, a Constituição é a acta do pacto, como ele propunha, certo? Essa Constituição é a definição imaginária de um horizonte, de algo que não existe. Tá? A Constituição não existe enquanto concretização prática, visível, material de um país. Ela é um horizonte. Isso, evidentemente, convida-nos a mudar vários dos nossos hábitos de observação a respeito da Constituição. Evidentemente que ela tem dimensões de natureza prática e institucional que afetam, né, o modo pelo qual os poderes da República se estruturam e se comportam, mas ela tem uma dimensão que ultrapassa, transcende
o funcionamento fático, concreto, empírico, material dessas mesmas instituições. É isso que eu estou chamando aqui de horizonte. E sendo uma Constituição voltada para o horizonte, ela convida-nos a uma reflexão, deve convidar-nos a uma reflexão sobre as relações entre direito constitucional e filosofia política. É uma boa oportunidade. Na verdade, o meu argumento é um argumento sobre a Constituição de 88 e um argumento sobre a filosofia política com relação à vida. Né? Quais são as condições nas quais a filosofia política, enquanto uma tradição que lida com questões tais como justiça, né, natureza humana, enfim, a melhor ordem possível, em que condições essa reflexão, que necessariamente lida com questões abstratas, decanta, é convidada a frequentar decisões imperativas e dilemas da vida ordinária, da vida comum dos seres humanos, e, digamos assim, inspira, configura respostas dadas em diferentes momentos. Um dos pontos do meu argumento é de que a Constituição de 88 é um experimento nesse sentido de filosofia pública. Aqui estão cristalizadas as crenças, o fundamento dessas crenças, acho que não vale a pena muito investigar qual é o fundamento das crenças. Aqui eu adiro fortemente uma ideia do filósofo Peirce, que diz que nós cremos em tudo aquilo que acreditamos. Né? Isso parece ser um bom fundamento para a gente entender onde é que está a origem das crenças. Bom, então, de uma maneira muito resumida, porque tem pouquíssimo tempo e o ensaio ficou relativamente grande, só chamar atenção para uns tópicos que eu acho que são importantes aqui na minha argumentação. O primeiro ponto é lembrar rapidamente a expectativa que existia no país em 86, quando começou a discussão sobre o processo constituinte. Era uma expectativa muito deflacionada, quer dizer, se a gente escutasse na época a OAB, a AIB, a CNBB, e o que a gente chamava a farta de a sociedade civil organizada, todos diziam que a Constituição era, na verdade, uma farsa, uma coisa arranjada pelas elites, né? Não era exclusiva. Primeiro, não era exclusiva. Segundo, não vinha da sociedade civil, dos seus porta-vozes supostamente autorizados. E terceiro, ali estava a mácula dos senadores eleitos em 84, né? Em 82, que tinham mandato de 8 anos, e que não haviam sido eleitos para tal e, portanto, tinham participado do processo constituinte. Enfim, as piores expectativas com relação às possibilidades de transformação, de recepção de toda a energia libertária que veio da luta contra a ditadura, enfim. Entramos nesse processo, com algumas exceções, um pouco pessimistas. O resultado, né, Werneck e Marcelo Burgos, numa avaliação bastante inspirada, feita muito tempo depois, em 2002, eu não vou ler ela toda, mas diz basicamente o seguinte, que o resultado da Constituição foi a configuração de um novo lugar da esfera pública, construído em torno do direito, de suas instituições e procedimentos. Tá? A Constituição acabou por escrever, no âmbito da aplicação do direito, um outro lugar de materialização da esfera pública, por meio da conexão do cidadão e de suas associações com o Poder Judiciário. Quer dizer, um resultado não antecipado por aquela configuração com relação ao qual tínhamos baixas expectativas. O que levou, o que produziu esse hiato entre uma configuração originária, que era não inspirava muita esperança, e o resultado que excedeu essa expectativa deflacionária? As análises, do modo geral, têm chamado a atenção para dois aspectos importantes. O primeiro fato é que o Renan chamou a atenção para isso na apresentação dele. O próprio processo constituinte foi conduzido com uma extrema descentralização, através da divisão de comissões e subcomissões, fazendo com que a capacidade dos parlamentares e das bancadas interferirem no desenho da Constituição fosse desproporcional, por muitas vezes, ao tamanho das suas próprias bancadas, na qual você selecionou relatores e subrelatores do campo chamado progressista, independentemente do peso eleitoral e parlamentar que esses relatores tinham. Isso, portanto, enviesou, no certo sentido,